está cansado de saber que produzir conteúdo é algo crucial, né? Mas eu vejo muitas pessoas que estão começando, que se atrapalham muito na hora de pensar e estruturar o seu conteúdo, né? Um formato que seja para ser publicado. Então, nesse vídeo aqui eu vou dividir com vocês a minha visão, a minha estratégia macro, tá? Para quando eu vou produzir qualquer tipo de conteúdo, seja para mim, seja para conteúdos dos meus orientados. Beleza? Vamos lá. E aí, tranquilo? Para você que não me conhece, meu nome é Fabrício e aqui eu converso sobre estratégias de produção e produção de conteúdo para mercados digitais. Antes da gente começar esse vídeo, eu já queria te pedir uma força. Se você está aí no YouTube, cara, ativa o sininho, se inscreve no canal aí, manda um like, que isso fortalece e me ajuda bastante. E se você está me vendo, me assistindo aí no Instagram, me dá uma força, envia esse vídeo aí para algum amigo seu, algum colega, ou mesmo fornecedor teu, enfim, alguém que você conhece, seja do mercado físico, que está montando no digital agora, seja um infoprodutor, um vendedor de serviço, alguém que está começando a produzir conteúdo e está precisando de uma força. Isso às vezes pode ajudar. Tranquilo? Antes de eu falar um pouquinho desse vídeo com vocês, que como eu disse é a minha estratégia macro, cabe aqui um aviso. Eu não vou aqui, gente, passar para vocês um roteiro passo a passo de como estruturar ou formatar um caso específico de conteúdo, seja um carrossel, seja um vídeo, tá? Essa é uma visão macro minha, mais macro, tá? Que eu utilizo, como eu falei, para a estruturação de todo e qualquer tipo de conteúdo que você vai precisar produzir. Seja imagem mais texto, seja um carrossel, seja um vídeo longo como esse aqui, tá? Eu utilizei essa estrutura macro para produzir esse vídeo, beleza? Então, se você quer alguma coisa direcionada, uma formatação, estruturação mais específica, vai aí no feed do meu canal, que eu tenho vídeos aí, dá uma procuradinha e você vai ver. Mas, só depois de você ver esse vídeo, assiste o macro primeiro, depois você procura alguma coisa direcionada para a sua dúvida, tá? Então vamos lá. Quando eu penso no conteúdo, eu sempre penso em 3 perguntas que esse meu conteúdo, o conteúdo dos meus clientes, precisa responder. E eu vou por ordem cronológica mesmo, vamos dizer assim. A primeira pergunta é o quê? O que o quê? O quê? O que você vai abordar? O que você vai falar? Qual que é o assunto do seu vídeo? Qual que é a ideia? Né? Qual que é o tema do seu vídeo? Esse é o início de tudo. Se você não tiver um o quê, né, um assunto, a ideia macro, cara, você não tem vídeo, tá? E do meu ponto de vista, esse vídeo ele precisa ter 2 coisas, 2 pontos muito bacanas. Primeiro, e lógico, né, que esse assunto, esse teu quê, ele precisa atingir sua audiência. Como eu já falei de outras vezes, você precisa falar alguma coisa que a tua audiência queira aprender, algum problema que ela queira resolver, algum atalho que ela queira atingir, algum ponto de vista teu novo, né, acerca de um conhecimento, de uma coisa que já está lá instalado, enfim, né? Eu não vou te falar exatamente o que é, porque você conhece o teu nicho melhor e mais do que eu, tá? Mas ele precisa ser alguma coisa que atinja a sua audiência. Se não tiver relevância, se esse teu que não tiver relevância, cara, esquece. Não produz, não faz, né? Porque você vai estar enchendo linguiça, tá? Ah, Fabrício, mas eu estou na dúvida, não sei se de fato esse tema que eu quero conversar, que eu quero falar, vai atingir minha audiência. Você tem 2 opções. Ou você pula para o próximo, que você tem certeza que atinge, né? Ou então você pergunta, manda a caixinha de perguntas, faz a pesquisa, enfim, abre mão de diversas ferramentas para poder saber se aquele tema que você está pensando atinge ou não sua audiência, tá? Mas esse não é o ponto. Depois, além, né, dessa relevância de ser alguma coisa que atinge, que fala com a tua audiência, eu te recomendo que o teu assunto seja o mais específico possível. Por quê? Porque assuntos generalistas, né, assuntos que são muito amplos, acabam deixando seu conteúdo muito raso, muito cansativo, porque você não vai conseguir aprofundar, você não vai conseguir falar de alguma coisa com maior detalhamento, com mais profundeza, não, né? Com mais profundidade. Tá?
Se for específico, ele sendo específico, você tem condição de fazer isso. Né? Por quê? Porque quanto menos ideias você tiver para ser defendida, abordada num vídeo teu, maior e melhor fica a tua argumentação acerca daquilo dali. Eu vou te dar um exemplo, tá? Vamos dizer que você produz conteúdo na área de alguma modalidade esportiva. CrossFit. Vou usar aqui o CrossFit porque é uma modalidade que hoje eu pratico e talvez eu consiga dar exemplos melhores. Se você vai falar alguma coisa sobre CrossFit, CrossFit é um termo, né, um esporte muito amplo. Ele, dentro dele você tem uma mistura de diversas outras modalidades. Você tem cardio, você tem ginástica, você tem movimento de levantamento de peso olímpico, né? Você tem coisas específicas de aquecimento, de ciclo de treinos, enfim, tem uma infinidade de assuntos. Então você percebe, se você for falar de CrossFit, vou falar de CrossFit, você vai sair pincelando de tudo. Você vai sair só dando raspada, sabe? O seu conteúdo vai ficar igual caldo de peteca. Você não vai conseguir aprofundar em nada com eficiência e com qualidade. Seu conteúdo vai ficar só sendo aquela caldo de peteca mesmo, coisa muito rasa, muito superficial. Isso tende a deixar a coisa cansativa. Agora, se do contrário, você resolve falar de um movimento específico de CrossFit, sei lá, um movimento X de levantamento de peso olímpico, é diferente, porque aí você tem a opção de falar desde, sei lá, a posição para aquele movimento ideal, né, que é o basicão, a mecânica do movimento, como é que funciona para alguém que nunca nem viu, até estratégias para alto desempenho daquele movimento. Então você tem, dentro de uma coisa, você tem uma extensão, uma verticalização muito grande. Então, por isso que eu te recomendo. Quanto mais específico for a tua ideia, o teu assunto, melhor para você. Tá? E aqui existem algumas ferramentas de persuasão que você pode utilizar que são muito bacanas. Você pode utilizar uma história, né, para embasar o que, né, o seu o que, né, que você está abordando aquilo porque você viu, porque você recebeu pedidos, né, você pode utilizar aqui exemplos, né, porque exemplo é o ouro, como eu já disse outras vezes. O exemplo ele facilita o entendimento, essa comunicação sua com a pessoa que está te ouvindo, e além disso tudo ele fixa muito o aprendizado, tá certo? A segunda pergunta, que em ordem cronológica mesmo do teu raciocínio você precisa responder, é o porquê. Por quê? Por que você está falando aquilo? Qual que é o motivo de você estar expondo, colocando na cabeça das pessoas esse angu de caroço, botando essa pulga atrás da orelha das pessoas? Se você reparar, aqui atrás eu já meio que comecei isso daí, né? Como eu disse no exemplo do vídeo do CrossFit, uma das razões é porque as pessoas têm se machucado, porque eu recebi, né? Então aqui, cara, você vai utilizar razão, mais razão, mais razão. Tá? Pode ser essa questão de porque as pessoas estão se machucando, como exemplo do CrossFit, né? Porque isso está errado, porque isso causa muitas lesões e tal. Então aqui você vai utilizar os argumentos que forem necessários, né, para descer o pau na sua justificativa, assim, para embasar a sua justificativa mesmo. Você precisa fazer um ancoramento muito forte entre o que você está falando e o porquê que você está falando, lógico, né, que é um ancoramento, para você dizer como isso vai ser resolvido, beleza? Então, basicamente, o porquê você vai justificar o seu quê. Razão, razão, razão. Utilize quantos argumentos forem necessários para você embasar, né, ancorar bem forte essa tua ideia, né, esse teu tema. Nesse o porquê, tá? Aqui é muito bacana você utilizar exemplos, né? Você pode colocar provas, né, relatos de pessoas, você pode colocar vídeos de lesões, fotos de lesões, esquemas Eu estou usando aqui o exemplo, tá, moçada? Eu estou aproveitando esse exemplo que eu falei lá em cima do CrossFit. Então você pode utilizar essas ferramentas de provas, né, e esses exemplozinhos
para te ajudar nessa fixação. Como eu disse, cara, exemplo é o ouro. Existem outras ferramentas de persuasão para você utilizar nesse embasamento, nesse teu porquê? Existem, mas como eu te disse aqui, eu estou dando minha visão macro, né? Se você quiser contar uma história nesse teu porquê, você também pode contar uma história. Enfim, utilize as ferramentas de persuasão que você julgar que sejam melhores pro teu negócio, pro teu nicho, né? Você conhece isso melhor e muito mais do que eu, beleza? Então embasou, cara, eu tô falando isso aqui com vocês porque eu vejo geral se machucando, porque olha só esse vídeo assim, assim, assado, isso não podia estar acontecendo, isso, aquilo, outro, enfim, né? Isso também vai depender do que você está falando lá em cima, né? Se é um termo mais generalista, talvez seu porquê seja mais generalista, mas aqui não vem o caso. Vamos dar seguimento, continuando o nosso assunto. E a última, só que não menos importante pergunta que seu conteúdo precisa responder é como. Como o quê? Como você vai fazer para resolver essa parada? Você já me disse que tem um problema, digamos assim, né? Usando esse exemplo do CrossFit, falando de um movimento que as pessoas se machucam, você já me disse que tem um problema. Você já me deu uma justificativa para estar falando desse problema, né? E beleza, você já botou a pulga atrás da orelha, você já me falou que essa parada é preocupante, mas e aí, como é que eu saio desse negócio? Como é que eu faço para resolver esse trem? E esse seu como é justamente isso. A sua resposta é a resposta. Você aqui precisa utilizar das ferramentas que forem para entregar uma solução plena para essa pessoa. Pô, Fabrício, mas, cara, o que eu vou utilizar? Bicho, aí vai depender do seu nicho, né? Você conhece o público melhor do que eu. E das duas perguntas lá em cima. A estratégia que você vai utilizar não tem uma receitinha de bolo, sabe? Você monta a sua, cria a sua, pensa a sua, elabora a sua, para responder da maneira mais completinha, tá? E você utiliza os recursos que você melhor achar. Você pode utilizar um passo a passo, né? Você pode utilizar de comparativos para ir mostrando, sei lá, de repente movimentação. Você vai mostrando esqueminhas de como fazer assim, como posicionar assado, tá? De novo, como eu não sei o seu nicho, você sabe melhor do que eu não vou ter condições de te dizer, tá bom? Então, estratégias são as inúmeras. Use, crie, monte a que for melhor para você, tá? Que vai ajudar a pessoa, que vai ajudar você a esclarecer, né, a resolver esse assunto que você colocou na mão da tua audiência, tá? E para te dar aquela força, cara, aqui os exemplos são muito bem-vindos. Né? Como eu te disse, eles vão ajudar a pessoa a entender o que você está falando, o que você está explicando e a fixar esse entendimento, tá? E quanto mais próximo, mais natural, mais a língua, mais comum da tua audiência for esse teu exemplo, mais fácil. Ao contrário do que eu fiz aqui. Né? Eu utilizei para explicar isso tudo para vocês um exemplo que talvez muitos de vocês não tenham familiaridade, que é um esporte, é o CrossFit. Aliás, se você é praticante de CrossFit assim como eu, cara, dá um comentário aí, manda um salve aí, se não é também fala aí, só para eu saber, tá certo? Mas é isso, moçada, como eu falei para vocês, essas perguntas, né, que você precisa colocar na sua cabeça é uma estruturação macro, tá? E que serve de verdade, serve mesmo para todo e qualquer tipo de conteúdo que você for produzir, porque é assim que eu faço. Eu tenho essas três perguntas para serem respondidas meio que grudadas na cabeça, sabe? Mentalizadas. E toda vez que eu sento para desenvolver, para pensar num conteúdo, eu utilizo essas perguntas para me ajudar a montar, a estruturar essas perguntas. Seja num vídeo como esse que eu estou fazendo aqui para vocês, seja numa imagem mais texto, né? Porque esse o que, porquê e como vai ser basicamente o que a gente aprende nas aulas de redação na escola, de introdução, desenvolvimento e conclusão, entendeu? Num nugget é muito bom você ter essas três perguntas muito grudadas na sua cabeça, porque eu já disse, né, que o nugget precisa ter uma ideia muito bem defendida.
Então, saber o que, porquê e como vai te ajudar a identificar essa uma ideia. Falou, ó, beleza, aqui já tem um quê. Na tal, já falou o porquê que essa uma ideia é e tal. E aqui ele explicou, ele abordou uma ideia, né, desenvolveu a ideia e concluiu. Beleza, fechei o nugget, massa, está separado. Né? Lógico que isso é com o tempo que você vai desenvolvendo, tá? Mas, como eu te disse, isso é para todo o conteúdo e serve mesmo. Vai por mim, serve, tá? Então, galera, se isso aqui te ajudou, se você curtiu, gostou, pô, volta esse vídeo, vai parando em cada um dos tópicos aí, do que, porque, como, faz as suas anotações, né, o que você acha que é interessante e adapte isso para o teu negócio. Né? Isso é o que eu utilizo no meu negócio e no negócio dos meus clientes. Lógico que com as adaptações para eles, porque eu tenho informações dos negócios deles, tá? Mas faça para o seu, adapte, crie o seu modo e bora lá, mete ficha e vamos produzir, beleza? Um abraço aí para vocês e até a próxima, turma.